Boa noite, graça e paz. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos orar para iniciar. Já já alguém, por favor, mais tarde me lembre de fazer a chamada, porque a tia é esquecida. Eu sou dessas que esqueço de fazer. O vó me falou, faz a chamada, tá bom. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa noite, te damos graças pela oportunidade de estarmos reunidos, ainda que não fisicamente, mas unidos em um só propósito. Eu oro para que tudo aquilo que está no teu coração para essa noite seja liberado, que o teu Espírito Santo nos conduza em tudo. Eu oro para que toda a estratégia de Satanás para nos impedir de receber a plenitude daquilo que o Senhor tem, que toda estratégia maligna caia por terra em nome de Jesus, que toda distração, que tudo aquilo que possa comprometer de alguma forma a qualidade daquilo que nós vamos receber. Eu oro também por aqueles que estão a caminho, por aqueles que estão com alguma dificuldade, para comparecer, para que possam chegar, possam se juntar a nós, e assim o Pai nos comunique tudo o que está no teu coração, o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus amados, é um prazer estar com vocês, comunicando algo que queima no meu coração. Eu amo ministrar sobre isso, tenho algum tempo já, né, ministrando sobre a questão do profético, e eu gosto muito de trabalhar com os fundamentos. Então, a gente vai ler várias passagens da Bíblia hoje, e eu quero pedir que vocês, à medida do possível, abram a Bíblia, vejam no texto, que eu nem sei se dá para vocês assistirem a aula e mexerem no celular ao mesmo tempo, que eu sou, pensa na pessoa leiga da tecnologia, sou eu, né? O Valmer estava aqui para me salvar, para me mostrar o que eu tenho que fazer no final, para vocês terem noção de como eu sou. Então, eu quero pedir a vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tentar fazer, depois qualquer coisa alguém me lembra, Genilson, alguém que tenha boa memória, de lembrar, né, desse tempinho, caso haja dúvidas, porque às vezes o que acontece quando a gente ensina como profético, muitas interrupções, eu estou falando porque muitas vezes eu já vivenciei isso, porque realmente gera muita dúvida. E às vezes a dúvida que você vai trazer, o exemplo que você vai dar, ou a experiência que você quer contar, isso vai ser esclarecido no decorrer da ministração, tudo bem? Então, eu gosto de deixar as dúvidas para o final, porque às vezes no próprio conteúdo vai ser esclarecido. Algo que eu sempre pontuo, por gentileza. Hoje não é o momento de você querer me contar um sonho que você teve, uma visão que você teve, para eu dizer o que isso quer dizer, porque senão a gente não consegue avançar com o conteúdo, e uma experiência pessoal, de repente vai abençoar você, mas não vai alcançar outras pessoas. Então a gente tenta trabalhar com questões mais genéricas. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, terei prazer em fazer isso, depois você me manda por mensagem, algo assim, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar, né, o Val me pediu que eu falasse sobre os dons, e eu falei para ele que normalmente eu trabalho com os dons relacionados ao profético, o entendimento de que tudo que Deus faz tem uma finalidade. Eu não sei se tem alguém que já estudou teologia ou até filosofia, a gente... existe um argumento, existem vários argumentos sobre a existência de Deus. Gente, alguém consegue checar para mim? Eu falei que eu sou leiga, né? A Cristiane conseguiu entrar, né? Eu dei o ok, ela conseguiu entrar? Alguém confirma para mim? Conseguiu? Alguém olha aí, por favor, porque ela não está aparecendo para mim e eu não sei ver. Ah, tá participando, apareceu agora. Obrigada. Um dos argumentos da existência de Deus é teleológico. A questão da finalidade, que a palavra telos tem a ver com finalidade, né? Deus tem uma finalidade em tudo que ele faz. Eu achei interessantíssimo, não tem a ver com o nosso assunto, mas vai contribuir, tá bom? Às vezes eu abro parênteses que são necessários para a gente pensar. Deus não faz nada à toa, e ele não nos dá nada à toa, grosseiramente falando. E tem uma coisa que a ciência, durante muito tempo, disse assim, apêndice não serve para nada.
E aí, recentemente, eu vi uma entrevista de uma gastroenterologista no canal da doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra, não sei se alguém assistiu, né, o canal dela é bem famoso, e essa gastro estava dizendo que descobriu-se a finalidade do apêndice, tem a ver com a nossa microbiota, é um depósito, não sei o quê. Então, quer dizer, eu falei, gente, que lindo, porque tudo que Deus faz tem uma finalidade. E isso serve também para mim e para você, tudo bem? Então, quando Deus nos dá dons, Ele não dá para a gente enterrar. E isso fica muito claro lá em Mateus 25, naquela parábola, que eu acredito que você já tenha ouvido falar, que trata sobre os talentos que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade e fala sobre alguém que enterrou o talento. Então, se você tem um dom da parte de Deus, Deus te deu com uma finalidade. E aí, eu queria que você visse comigo, por favor, o que está em 1 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. 1 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. Eu sou uma pessoa muito acelerada, então, às vezes, eu falo muito rápido. Se eu começar a falar muito rápido, vocês podem me sinalizar. A tia não vai ficar ofendida. Pode fazer assim, para eu devagarzinho, que aí eu vou entender que eu estou muito rápido, tá bom? Então, 1 Coríntios 12, do 7 ao 10, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, o objetivo de Deus... Espera que eu... tá, foi. O objetivo de Deus a nos dar dons é o bem coletivo. Não é o meu bel prazer, não é eu dizer, uau, como eu sou uma bênção, porque eu tenho um monte de dom. Deus me dá para que eu possa abençoar o corpo, ok? Ah, sem problemas, Lu, eu vi que você está com dificuldade na internet, não tem problema não. Se você precisar, para facilitar, desligar a imagem, e de tempos em tempos você dá uma ligadinha na imagem e voltar, a Lu está avisando que a internet dela está com problemas, tá? Bom, então o objetivo de Deus é abençoar o corpo. E o texto continua dizendo assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Mais para frente, a gente vai trabalhar a questão da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, profecia, né, especificamente. Agora a gente está só dando um apanhado geral. Pelo mesmo Espírito, a outra fé, pelo mesmo Espírito, acho que eu pulei palavra de conhecimento, a outra palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outra fé, pelo mesmo Espírito, a outro dom de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Então, Deus distribui os dons com o objetivo de abençoar a coletividade. E aí tem um ponto que eu preciso trabalhar com vocês, que não é algo bíblico, é um conhecimento difundido, né? E é importante para a gente pensar, não é algo que está especificamente escrito na Bíblia, mas ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Eu tenho certeza, e isso já aconteceu muitas vezes, eu disse para vocês que eu ensino sobre isso há muitos anos. Várias vezes as pessoas chegam para mim e falam, mas eu conheço uma pessoa que é toda torta, a vida toda errada, um crente meia boca, e é usado por Deus, e é usado mesmo, que a pessoa fala um negócio muito específico. Sim, isso pode acontecer, porque ser usado por Deus não quer dizer ser aprovado por Deus. Tudo bem? Bom, e aí, qual é o objetivo de Deus em nos dar o dom da profecia ou os dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria? Lá em 1 Coríntios 14, 3, podem deixar aberto em 1 Coríntios 14, porque a gente vai percorrer bastante esse capítulo hoje, nos fala sobre o objetivo dos dons. Mas eu queria fazer um parêntese com vocês antes. Por quê? 1 Coríntios 12, e essa é a tarefa de casa de vocês, porque semana que vem eu vou estar junto com vocês de novo. 1 Coríntios 12, 13 e 14, é o que vocês vão ler. 1 Coríntios 12 fala sobre os dons de uma forma geral. 1 Coríntios 13 fala sobre o amor.
ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, nada serei, né? Vocês lembram desse texto? Por que ele está ali no meio? Porque é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, você pode ter todos os dons, mas se você não amar, e amar não é um dom, tá, gente? Ponto. Mas o que ele está dizendo aqui, se você não for movido pelo amor, se a sua motivação ao curar, ao entregar uma profecia para alguém, não for o amor, isso não aproveita, isso não subsiste no mundo espiritual, porque a Bíblia fala que todas as obras serão provadas pelo fogo. Mas esse assunto para outra aula. Então, a gente precisa entender que esse capítulo 13 não caiu ali por acaso. Que o que Paulo está dizendo é que o fato de nós sermos usados por Deus pode realmente fazer com que a gente se perca do real propósito e do real fundamento para o qual eu preciso ser movido ao profetizar ou fazer qualquer outra manifestação de dons espirituais que nós conhecemos, o que a Bíblia nos relata. Tudo bem? E aí, no capítulo 14, ele descreve várias coisas que são fundamentos preciosíssimos para a nossa vida. Então, no versículo 3, 1 Coríntios 14, 3, diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A primeira coisa que a gente precisa entender, e tem vários autores que explicam sobre isso, o que seria profetizar? A grosso modo, de uma forma resumida, profetizar é comunicar o que Deus sente, o que Deus pensa ou o que Deus está falando. Por muitas vezes, e na próxima aula a gente vai falar sobre isso, pessoas se identificam com um sentimento que não sabem descrever. Hoje eu não vou trabalhar tanto com experiência, eu vou trabalhar mais com fundamento, mas eu preciso pontuar isso. Às vezes a pessoa saiu bem de casa, estava tudo bem com ela. Quando ela pisa no culto, na reunião, para estar junto com os irmãos, ela sente algo que ela não estava sentindo antes. Então, normalmente, isso é o que a gente chama de identificação, que é um meio de comunicação profética, tudo bem? Então, nem sempre o que Deus comunica é verbal. Muitas vezes, as pessoas têm impressões nos sentimentos, impressões físicas. Por vezes, como eu falei para vocês, eu ensino sobre isso há muitos anos. Por vezes as pessoas falam, senti alguma coisa no meu corpo, uma dor, um isso, um aquilo. Vou dar um exemplo simples. Eu fui dar um treinamento em Magé, ano passado, retrasado, não me lembro. E aí levei meu filho Davi. Ele tem 11 anos hoje, ele tinha 10. E quando a gente dividiu os grupos para fazer, né, oração e tal, entrou alguém no grupo e no meio, para ser orado, e ele falou: quando você entrou, eu senti uma dor no meu pé. Você tem algum problema no pé? E esse irmão disse que tinha, o Gustavo não está aí, né? O Gustavo ia testificar. Esse irmão disse que tinha sofrido, não que foi o Gustavo, porque o Gustavo estava presente, tinha sofrido um acidente de moto e desde então ele sentia muita dor no pé. E aí os irmãos que estavam no grupo oraram pela cura dele. Então, às vezes, uma sensação física está apontando uma intervenção que precisa ocorrer. Tudo bem? Então, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E você pode falar assim: mas essa experiência do seu filho não estava edificando, exortando, consolando. Será? Porque se você tem uma dor e Deus comunica a uma criança, você vai ser ou não vai ser confortado, edificado? Porque você vai dizer: uau, Deus se importa comigo. Deus se importa com a minha dor. Deus está comunicando para alguém porque Ele quer agir na minha vida, porque Ele quer promover cura na minha vida. Entendem que é muito mais amplo do que a gente imagina? Quantos de nós estávamos passando por um momento difícil e um irmão simplesmente disse para você assim: Deus mandou te dar um abraço. E essa pessoa não falou absolutamente nada. Mas aquele abraço foi um abraço do Pai, foi um abraço de cura, foi um abraço que te consolou. Isso também é comunicar o coração de Deus. Amém? Então, essas palavras que dizem aqui, que estão em 1 Coríntios 14, 3, para edificação, não sou perita em grego, gente, pastora Adriana que é perita em grego, pastora Adriana que está lá em Brasília,
A palavra edificação é oikodome, eu não sei se a pronúncia é certa, que fala sobre crescimento, edificação, realmente firmar, estabelecer. E isso faz a gente pensar que alguém pode estar fraco na fé, que alguém pode estar instável emocionalmente, e você, usado, traz uma palavra que firma essa pessoa. A outra palavra é exortação. E olha que lindo. Eu vim de uma igreja, eu me converti numa igreja neopentecostal, então a gente tinha muito aquela coisa de ser usado por Deus, o vaso de exortação. E as pessoas falam, com certeza alguém aqui já ouviu isso, como se isso fosse assim, não, é o vaso que conserta que está torto. Mas não é isso que está na Bíblia, não. A palavra aqui, no original, é paraklesis, que tem a mesma raiz de parakletos, que se refere ao Espírito Santo, que quer dizer o Consolador, aquele que ajuda, que fortalece, que segura junto. As nossas versões usam mais a palavra Consolador, mas está relacionada a essa ideia de alguém que segura junto, né, que leva as situações com você. Tanto que a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Então, fica claro nesse texto que a profecia, ela vai estimular, ela vai encorajar. Não quer dizer que não haja advertência, porque lá na Bíblia Strong, né, no léxico de Strong, quando você vai pesquisar, aparece isso. Mas a nossa ideia de advertência não é a ideia de Deus. Porque Deus pode, sim, falar duro comigo e falar duro com você. Eu não tenho dúvida. Mas, como eu falei para você, eu vim do meio neopentecostal e eu já vi as pessoas colocarem as outras abaixo do chão. Eu sou profeta e eu vou usar uma expressão horrível. Mas só para vocês entenderem, né? É como se estivesse dizendo, você é o cocô do cavalo do bandido. E bota o dedo na cara. E a gente vê Jesus se manifestando profeticamente completamente diferente disso. Quando ele chega para a mulher samaritana e ele diz assim, vai chamar o teu marido. Procura ali Jesus chamando ela de adúltera. Jesus não fala isso. Vai chamar o teu marido. E ela diz assim, não tenho marido. Aí ele diz, disseste bem, você já teve 5 e o que você tem agora não é teu. Você vê Jesus dizendo para ela, sua sem vergonha, sua adúltera. Jesus mostra o pecado dela, mas sem depreciá-la, sem envergonhá-la. E muitas vezes as pessoas associam essa palavra exortação aqui ao quê? A envergonhar alguém. Eu, Aline, isso é algo pessoal. Acredito no seguinte, ainda que você receba uma palavra de alinhamento de Deus para alguém, ainda que você receba uma palavra de advertência, alguma coisa que precisa ser ajustada, qual deve ser a nossa postura? Falar diretamente com a pessoa. Então, eu tenho uma palavra de alinhamento, o Senhor falou comigo que tem alguma coisa para ser mudado na vida da Nicene. Vou usar a Nicene, que eu conheço ela há 1000 anos, vou usá-la como exemplo. Vê se faz sentido eu pegar o microfone e dizer que Deus falou comigo que tem alguém aqui que está usando uma blusa, a cor da tua blusa o quê? Vinho? Vinho, né? Vinho, que precisa consertar a sua vida. Irmãos, isso não é ação, não é assim que o Espírito Santo age. Não era assim que Jesus agia. Tudo bem? Então, isso é algo que precisa ser alinhado. Primeiro paradigma que precisa ser quebrado. Vaso de exortação não é o que as pessoas pensam. Não é pegar o microfone, apontar a vida de ninguém. Não. É advertir, sim, mas lá no original, consolar, estimular. Dizer, o Senhor me disse, Miciene, que o que você está fazendo não o agrada, mas o Senhor quer promover restauração, nananana, porque é assim que Deus faz. Olha para as profecias. Quando a gente lê Jeremias, eu não sei se você já leu o livro de Jeremias, né? Eu já li todos os livros da Bíblia, mas vou pegar Jeremias como exemplo.
Jeremias, Deus, vrau, 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 o povo. Tanto que Jeremias, até preguei sobre isso domingo lá em Bangu. Tanto que Jeremias chega uma hora que diz para Deus assim: eu não quero mais, eu sou zombado. O senhor só me dá palavra dura. Aí ele fala, né? Mas eu não posso conter, porque tem um fogo que abre no meu peito. Isso aqui. Quando você lê Jeremias do 31 em diante, Deus começa a fazer promessas para o povo. Ele diz: olha, se eu invalidar a minha aliança, se a aliança entre o sol e a lua, entre o dia e a noite, for invalidada, ou seja, amanhã o sol não amanhecer, continuar a noite para sempre, se isso acontecesse, é que minha aliança seria quebrada com vocês, porque a minha aliança com vocês é eterna. E Deus falando com aquele povo: ainda te edificarei, ó filho de Israel, e ainda serás edificado. Então, promessas, porque o objetivo de Deus sempre ao corrigir é atrair. Guarde isso. O objetivo de Deus ao corrigir é atrair, é trazer de volta. Preguei sobre isso também no domingo, falando sobre Jonas, eu usei esse exemplo. Porque Jonas disse: eu não quero ir para Nínive. E, de fato, ele prega em Nínive, o povo se arrepende e tal, e Deus fala: não vou mais destruir. Porque esse é o coração de Deus. Vê se faz sentido Deus querer descer além em alguém, entre aspas, para não trazer essa pessoa de volta. Você vê que o próprio Jesus, eu não sei quem gosta de ver The Chosen, mas a temporada 5 de The Chosen já saiu e é muito interessante, porque por mais que tenha algumas diferenças, né, assim, alguns acréscimos romanceados do que está na Bíblia, mas faz a gente pensar e ver certas coisas. Jesus até o fim com aqueles homens, inclusive, quem o traiu, né? Então, guarde isso. Estou batendo nessa tecla porque esse é um equívoco que a gente tem de achar que o papel do profeta é o dedo na cara e envergonhar e constranger e apontar o erro. Sim, mas quem aponta o erro precisa apontar o caminho. E normalmente, quando você olha na Bíblia, a maneira de Deus agir é: Israel, não estou gostando disso aqui que você está fazendo. Você precisa fazer isso, isso, isso. Ok? E aí, a última palavra aqui, em 1 Coríntios 4, 14, 3, para quem está chegando agora, é consolação. E essa palavra no grego é paramútia, como eu disse, eu não sei se a pronúncia certa é essa, que tem a ver com despertar e estimular. Então, a palavra profética muitas vezes vai trazer um despertamento para alguém que está adormecido. Vai trazer um estímulo para alguém que está abatido, para alguém que está cansado. E não necessariamente, meus irmãos, a gente precisa entender isso. A palavra profética vem assim, ó, para tudo, porque, como eu disse, vou tomar o exemplo, né, do lugar que eu me converti. Depois eu passei muitos anos na Metodista, mas o entendimento que se tinha era assim, ó: para tudo, agora eu vou dar uma palavra profética. Você acha que quando o Genilson, por exemplo, está no louvor, e aí ele está no louvor e de repente ele fala assim: porque você que saiu de casa e brigou com a sua esposa, e você tinha desistido de vir, mas você veio. Isso pode ser uma palavra profética. Alguém pode ter passado por aquela situação e vai falar: uau, Deus está falando comigo. Como é que esse irmão sabe que aconteceu exatamente isso na minha casa? Tudo bem? Não necessariamente a gente vai ter a clareza de que eu estou entregando uma palavra profética para alguém. Isso é importante a gente entender, porque às vezes você está pregando, você usa um exemplo, você está no seu trabalho, você fala alguma coisa que é exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir. Tudo bem? Então, entenda isso. Como eu falei, semana que vem a gente vai se ater melhor a esses detalhes, porque a gente tem alguns sofismas com relação a como é a palavra profética. Porque Deus pode sim parar e dizer: eis que te digo, assim diz o Senhor. Pode, mas você pode estar conversando com seu colega de trabalho e falar uma coisa numa conversa que era exatamente aquilo que ele precisava ouvir. Tudo bem? Bom, isso é um ponto que eu falei até do colega de trabalho. A gente precisa pensar. Vou repetir para aqueles que chegaram depois. Nós lemos 1 Coríntios 14, 3, que diz: mais o que profetiza fala os homens para edificação, exortação e consolação. Então, é para afirmar, é para estimular e pode sim advertir, mas é advertir para mostrar um caminho, tudo bem? Não para fazer a pessoa se sentir um lixo. Despertar e estimular. E a quem se destina a profecia? Quem é o público-alvo? 1 Coríntios 14, 4,
Pessoal, eu vou ficar um tempinho em 1 Coríntios 14, quem chegou depois, então você pode abrir aí o texto. No versículo 4 diz assim: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo não está dizendo que a gente não deve falar em línguas. Eu vim de uma igreja em que se acreditasse, não pode falar em línguas, porque não vai edificar ninguém. E ele não está dizendo que você não tem que fazer isso. Agora, o que ele está dizendo, e a gente não vai entrar tanto nesse texto para não passar muito tempo, e o tempo da aula é limitado, deixa eu só ver que, gente, toda hora eu aperto esse negócio de permitir, e demora tanto para acatar que eu não sei se funciona ou não funciona. Paulo não está dizendo que a gente não tem que falar em línguas, mas o que ele está dizendo é que não faz sentido eu pegar o microfone e começar a falar em línguas o mundo inteiro, porque o incrédulo que chegar não vai entender nada que está acontecendo ali. Tudo bem? Versículo 12 diz assim, ó: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Então, os dons, eles contribuem para a edificação do corpo. Mas será que a palavra profética, será que os dons espirituais são apenas para edificar a igreja? Será? Veja, por favor, comigo o que está nos versículos 23, 24 e 25. 1 Coríntios 14, 23, 24 e 25. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estás loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. E aí eu gosto de contar um exemplo, porque no primeiro culto de Caminho Santo, 2001, nós estávamos num templo que era na frente de uma casa, era um quintal grande, então a pessoa tinha construído um salãozinho na frente e tinha umas casas nos fundos, uma casa do lado e uma nos fundos. E aí o Valmer ministrando e começou a falar, como eu disse, não necessariamente, eu não me recordo os detalhes, mas não necessariamente dizendo, olha, eu tenho uma profecia para alguém. Foi ministrando, olha, né, normal. E a vizinha de trás foi, né, mais tarde foi à casa da proprietária do imóvel e falou assim, você contou a minha vida para esse homem? Porque o homem falou minha vida toda. O Valmer estava sendo usado por Deus. Glória a Deus, essa moça se converteu, está com o Senhor Jesus até hoje. Não congrega mais com a gente, mas está com o Senhor até hoje. Porque ela era uma pessoa de outra religião que tinha aversão ao evangelho, mas ela ficou profundamente impactada como Deus falou coisas específicas da vida dela. Então, esse texto nos mostra o que é esse exemplo que eu estou dando para vocês. Testemunha que um incrédulo pode ser impactado com o Senhor. Amém? Então, nós precisamos buscar, e a gente vai ver isso, porque a Bíblia nos ensina e nos estimula a buscar os dons espirituais para que nós sejamos usados por Deus, para que pessoas sejam alcançadas. Então, a gente vai edificar o corpo de Cristo, mas isso também pode ser uma ferramenta de evangelismo. Tudo bem? Então, vamos voltar para o versículo 1. 1 Coríntios 14, versículo 1. Lembra que eu falei que o capítulo 13 não estava ali por acaso? Ele diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Pausa. Então, porque eu amo, eu vou buscar com zelo os dons espirituais. Falar, Senhor, eu amo o teu povo, eu amo a minha família da fé, eu amo
o meu vizinho, eu amo o meu parente, então me usa como instrumento para que essa pessoa seja tocada, seja cansada, seja transformada, seja edificada. E ele diz, ainda no versículo 1, mas principalmente o de profetizar. Então, Paulo enfatiza a importância da profecia como algo que realmente pode produzir uma experiência marcante, uma experiência profunda, uma experiência de transformação na vida de alguém. Agora, o versículo 39, falei para vocês que a gente ia ficar no capítulo 14, que a gente ia dar umas percorridas. O versículo 39 diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, o que Paulo está falando aqui? Você vê que ele enfatiza, não proibais falar em línguas. Eu tenho certeza que muita gente aqui já passou por ministérios, talvez você tenha se convertido num lugar em que não podia falar em línguas. Né, NCM? Eu lembro que a raiz da Nice, lá nos primórdios, era batista, né? Amo nossos irmãos batistas, a gente sabe que tem muitos avivados, mas em muitas congregações batistas ainda permanece com o entendimento que não pode falar em línguas. E Paulo está dizendo, não proibais falar em línguas. Mas ele diz, faça-se decentemente, tudo decentemente com ordem. Então, qual é a questão? É que em muitos meios pentecostais, e aí eu falo da raiz que eu vim, o culto você não consegue entender nada. Talvez alguém aqui já foi a algum lugar que você fala, meu Deus, que um começa a falar em língua dali, o outro está falando em profecia daqui, e você fica, quem eu escuto? É exatamente sobre isso que Paulo está falando. Por quê? Porque se existe uma mensagem, essa mensagem precisa ser comunicada. Por exemplo, eu estou dando aula aqui. Imagina se todos vocês estivessem falando junto comigo com o microfone aberto. Não ia dar para entender. Então é isso que Paulo está falando. Se Deus está comunicando algo, um de cada vez, para a gente ouvir o que Deus está comunicando. Tudo bem? E aí, dentro dessa questão do zelo que a gente deve buscar, e ele diz, busque com zelo, com afinco profetizar, a gente precisa pensar o seguinte, qual é a motivação pela qual eu quero ser usado por Deus profeticamente? Será que é para provar algo para alguém? Será que é por vaidade? Será que é por interesses pessoais? Sim, infelizmente, isso acontece. Eu tenho certeza que vocês, e aqui eu não quero citar nome de ninguém, não quero que ninguém cite, mas é para a gente pensar, que vocês já ouviram algum cidadão, ouviram falar de alguém que fica profetizando no YouTube pedindo Pix. Fica lá rolando o negócio. Faça um Pix, faça um Pix, faça um Pix. E a pessoa tá. Porque você é que não sei o que, não sei o que lá. Isso é o quê? É querer ser usado por Deus por interesses pessoais? Então, Paulo está nos mostrando. E ele diz, indo brevemente para o 1 Coríntios 13, 2, ele diz assim, e ainda que tivesse o dom de profecia, olha como isso é forte, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, qual deve ser sempre a minha motivação para ser usado? Eu estou repetindo, porque a repetição é a chave do aprendizado. O amor. Amém? Agora, quem pode profetizar? Deixa eu ver, deixa eu avaliar se a Márcia pode profetizar, se o Leandro pode profetizar, se a Lu está habilitada para profetizar, se o Genilson está habilitado para profetizar. Não é isso. A Bíblia é clara. O versículo 31 de 1 Coríntios 14 diz assim, porque todos podereis profetizar. 1 Coríntios 14, 31. Uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Todos, inclusive, todos podem profetizar, inclusive as crianças. No exemplo que eu dei sobre o Davi,
Eu já vi muitas crianças, a gente já viveu N situações das crianças sendo usadas por Deus de alguma maneira, eles precisam ser estimulados a isso. Se você tem filhos pequenos, eu sugiro que façam isso, que motivem essa prática. Vamos orar. A criança, nem sempre ela vai saber verbalizar o que ela está vendo, mas a gente teve uma dinâmica na conferência ano passado, que as tias oraram com as crianças, pediram que Deus comunicasse às crianças, e as crianças fizeram desenhos proféticos, assim, impressionantes, respostas claríssimas de coisas que Deus estava comunicando à congregação. Então, todos podem ser usados por Deus profeticamente. Tudo bem? Agora, uma dúvida que é recorrente. Toda pessoa que é usada profeticamente é profeta de ofício? Não. Eu gosto de dar um exemplo. Desculpa, gente, eu vou dar o exemplo da Niciene porque eu conheço, tudo bem? Então, assim, a Niciene é profissional de saúde, ela é enfermeira. Suponhamos, está repreendido, tá, Anice, em nome de Jesus, que o carro da Anice fure o pneu. Coisa chata, é o pneu do carro furado. Ela vai trocar o pneu na rua, vai colocar lá uma carga, vai levantar o carro, sei lá. Isso faz dela uma mecânica? Agora ela virou mecânica porque ela trocou o pneu do carro. Não. O nosso irmão Rodrigo, que está envolvido com a gente na rede profética e tal, aspirante profético, ele é mecânico. Mas suponhamos que ele tem um machucado na perna e faça um curativo. Isso faz dele um enfermeiro? Não. É a mesma coisa a relação entre ofício e dom. E a gente se equivoca e fala assim, não, aquela pessoa ali deve ser profeta, porque Deus usa muito. Eu já conheci pastor, já conheci mestre, que é extremamente usado profeticamente. Mas isso não faz da pessoa um profeta. O profeta de ofício tem algumas características. E a gente costuma usar, né, alguns autores usam a brincadeira, de que são itens de série. Igual o carro que já vem da fábrica com tal coisa instalada, mais ou menos isso, né? Então, guardem isso. E a Bíblia traz uma evidência clara para a gente. A gente já viu aqui, todos podem profetizar. Olha o que diz em Atos, capítulo 21, do 8 ao 11. Atos, capítulo 21, do 8 ao 11. Diz assim, ó. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E este tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então, guarde isso, profetizavam, uma ação, um verbo. E demorando-nos ali por alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Pausa. Diz que as filhas de Filipe profetizavam, tinham a ação de profetizar. Mas diz que Ágabo era um profeta. Aí alguém já me disse assim, mas é porque não tinha a palavra profetiza na Bíblia. Aí eu falei, não tinha. A Bíblia fala sobre a profetisa Uda, a Bíblia fala sobre a mulher de Isaías, que era profetisa, apesar de não dizer o nome dela. A Bíblia fala sobre Débora, profetisa, mulher de Lapidote. Então havia a palavra profetisa, sim. Agora, o que está mostrando aqui é que essas meninas eram usadas profeticamente, mas elas não tinham o ofício de profeta. E o texto nos mostra que, quando se refere a Filipe, Filipe, o evangelista. Aquele que tinha o ofício de evangelista. Tudo bem? E fala sobre a ação dela de profetizar, e fala de Ágabo, que tinha o ofício de profeta. Então, eu estou enfatizando isso, por quê? Porque muita gente entra na crise e acha que é profeta porque profetiza. Mas nós somos uma igreja, Max, mas tem outras pessoas de outros ministérios aqui, e na sua congregação também, que cuida de pessoas. E será que todo mundo que cuida de pessoas, que tem uma célula, que tem um grupo pequeno, que tem um grupo discipulado, seja o nome que tiver na congregação, todo mundo que faz isso é pastor? Pastor de ofício? Não. Ah, estou morando no Rio de Janeiro e vou
sei lá, sou militar e vou para Amazonas. Isso faz de mim um apóstolo? A igreja vai orar por mim, vai me abençoar. Que a palavra apóstolo quer dizer enviado. Não. Então a gente precisa quebrar esses paradigmas da nossa cabeça, porque tudo a gente quer colocar dentro de uma caixinha. E não tem problema nenhum, tudo bem? Não tem problema nenhum a gente ter essa dúvida. Ah, tá. O primeiro relato profetiza Miriam, no caso, né? Deve ter sido a digitação. Mas você percebe que não existe, irmãos, essa coisa de Miriam. Não sei se dá para vocês lerem também quando alguém bota alguma coisa. Então, não existe essa necessidade que nós temos de entrar numa crise, meu Deus, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Será que eu aquilo outro? A gente precisa descansar e no tempo certo Deus comunica. Se a gente realmente tiver que cumprir um ofício, se a gente tiver que fazer algo, Ele mesmo vai comunicar a vontade dele e vai sinalizar de todas as formas possíveis. Mas eu queria aproveitar esse texto que a gente está lendo, de Atos, capítulo 21, versículos do 8 a 11, que diz assim, ó, a gente vai mais para o final. Desculpa, eu não vou saber detalhar exatamente, mas é depois que fala do nome de Ágabo, que eu transcrevi sem o número de cada versículo, diz assim, ó, um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo. Assim, ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, o que Ágabo estava fazendo aqui era comunicar uma profecia como um ato profético, com uma ação, com algo que proclamava no natural, algo que foi comunicado no mundo espiritual. Por que é importante esclarecer isso? Porque isso é uma dúvida também que eu escuto sempre. Por vezes a gente vê nas escrituras, olha, Ezequiel e Jeremias, então, irmãos, é demais. Tem uma pergunta aqui, a gente provavelmente vai abordar isso na outra aula, tá? A pergunta é sobre a diferença de quem profetiza e de quem tem o ofício. A gente precisa entender que em Ezequiel e em Jeremias, por exemplo, só aparece demais. Deus dizendo assim, ó, passa as suas trouxas, as suas malas, por uma fresta no muro. Porque assim o povo de Israel vai ter que sair daqui escondido. Deus diz a Ezequiel assim, ó, terrível, gente. Oxi, se Deus diz isso para mim, até choro. Pega esterco e faz para queimar, né? Esqueci a palavra, gente. Para cozinhar sua comida em cima. Tem gente que fala que Deus mandou ele comer cocô. Não, Deus não mandou ele comer cocô. Mandou ele usar como combustível, combustível, isso, né? Para queimar. Deus, por vezes, quando a gente olha Oséias, meu Deus, casa com a prostituta. Aí ela vai embora, pronta. Volta, pega ela de volta. Atos proféticos. Então, Deus pode nos dar direções para termos atitudes, ações proféticas, coisas que estão comunicando o coração de Deus. Tudo bem? Certamente, muitas pessoas aqui são pessoas conectadas à oração, pessoas que já vivenciaram ou presenciaram coisas assim, de quando Deus dá uma direção de pega a água, lava, né, lava os pés da pessoa, faz sei lá o quê, porque Deus está dizendo, né, que vai te dar um novo caminho, tira o sapato da pessoa, troca o sapato da pessoa, coisas assim. Mas o que a Bíblia nos ensina para a gente se resguardar, e eu falo para aqueles que se manifestam profeticamente, isso é uma segurança para nós. Isso, ó, estão pontuando aqui, Lucas, quando fala sobre a profetisa Ana, né, a filha de Fanuel. Gente, a Bíblia nos diz assim, ó, lá em 1 Coríntios 14, 29, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem.
Por quê? Porque todos nós estamos suscetíveis a erros. Então, essa coisa da gente falar assim, ó, Deus falou comigo e ponto. A Bíblia nos ensina a submeter a julgamento de outros. E aí eu vou dar um exemplo. Tem uma mulher de Deus reconhecidíssima no Brasil. Os mais antigos vão lembrar dela, porque ela tinha um programa na TV Manchete, Me Converti em 94. Me alimentava espiritualmente os programas da apóstola Valnice Milhomes, ensinando a Bíblia, fundamentos, orando pela redenção do Brasil. Com certeza muita gente lá atrás viu. Um dia ela estava numa reunião de oração e uma pessoa disse assim, Deus mandou eu queimar a bandeira do Brasil. E ela disse, não, Deus não te mandou fazer isso, porque Deus não ia te mandar cometer um crime. Queimar a bandeira do Brasil é crime. Então a Bíblia diz, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Porque nós podemos, e aí é um grande desafio que eu quero trazer para vocês. O que a Bíblia nos fala em Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus é essa que consegue fazer a separação daquilo que é da nossa alma, daquilo que é do espírito. Daquilo que é o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente sente, daquilo que Deus está comunicando. Porque nós somos falhos. Eu quero repetir isso. Aí você vai dizer assim, não, mas eu tenho intimidade com Deus. Pois é, eu também. Você já ouviu falar num profeta chamado Samuel? Que a Bíblia diz que a Bíblia diz isso com todas as letras, nenhuma das palavras que Samuel disse caíram por terra. Mas o Samuel, íntimo de Deus, chega na casa de Jessé, olha para o irmão de Davi e diz, Eliabe certamente está perante o Senhor, o seu ungido, é esse aí. E Deus disse, não atente para a sua aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê, não é ele. Então, nós podemos nos enganar, porque nós julgamos a partir das nossas perspectivas. A gente olha e acha alguma coisa. Então, guardem isso. O texto é claro. O primeiro filtro a que a gente precisa submeter quando nós recebemos uma palavra profética é a palavra de Deus. A Bíblia. A Bíblia é o primeiro crivo. Recebeu algo. Primeiro crivo que você precisa submeter. Isso está alinhado ao que a Bíblia diz? Agora, entenda uma coisa. É óbvio que a Bíblia não fala sobre tudo. Não tem como. É um livro limitado, que eu quero dizer tudo em detalhes. Tudo bem? A Bíblia tem lá, pesquise no Google, não acesse o YouTube. Tem redes sociais ou não tem redes sociais? Não tem. Mas a Bíblia é uma bússola moral. A Bíblia é a palavra de Deus que vai nortear o nosso caminho. Agora, a Bíblia diz assim, ó, não cobiçarás. A Bíblia diz, se um homem sequer olhar para uma mulher com uma intenção adúltera, Jesus diz isso, já adulterou. Aí, esse é o filtro que eu vou usar para saber o que eu estou vendo no YouTube. O que eu estou vendo. Entendem? A Bíblia não vai dizer entra ou não entra no YouTube, porque ela não discorre sobre isso. Mas ela diz que a gente não pode cobiçar, que a gente não pode invejar o outro. E tem muita gente que se perde nas redes sociais invejando a vida alheia. Mas, entendam, se algo que você acredita que Deus disse está contrariando a palavra de Deus, primeiro crivo, não é da parte de Deus. Segundo, tome conselho. Lembram que nós lemos? Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Olha, recebi a direção da gente fazer tal coisa. Irmãos, recentemente, nós fomos... Eu falei que não ia contar tantos
tantas experiências hoje para trazer fundamento, mas tem algumas coisas que vão ajudar a compreensão. Recentemente, nós fomos fazer atos proféticos no centro do Rio de Janeiro, com relação à nação e tudo mais. E aí, estávamos eu, mais 2 profetas e um jovem que se voluntariou aí também. E o Senhor tinha nos sinalizado várias coisas que a gente precisava fazer, lugares em que precisávamos ir. Enquanto nós estávamos... Deus vai conectando, né? Porque a gente percebe, quem já transitou por esses ambientes sabe que Deus vai conectando. Nós estávamos na Praça da República orando, tem um monumento lá que tem 4 pontas, e nas 4 pontas tem esfinges egípcias e tal. E aí a gente estava orando aquilo que Deus estava direcionando com relação ao Brasil, aquilo que foi proclamado lá e tudo mais. Sai um homem, sabe Deus de onde? E ele vai nas 4 pontas, botando a mão nas cabeças das esfinges lá. Eu olhei para a cara deles, eles olharam para minha cara, tipo, o diabo, sabe? Eu vou desfazer o que vocês estão proclamando? Sabe Deus de onde aquilo não saiu? E foram várias outras coisas que a gente foi vivenciando ali para nos trazer testificação de que aquilo que Deus estava comunicando para nós fazermos estava gerando impacto no mundo espiritual. Por vezes a gente já viveu situações assim, como eu falei, não vou entrar nessas situações hoje, mas aí quando nós fomos à frente do IFIX, eu não sei quem sabe, ali meu Deus, no Largo São Francisco tem um prédio da FRJ, tem toda uma história, e a gente estava ali orando, e aí Deus me deu uma direção de orar por algo. Como tinha um jovem ali com a gente, eu comecei a orar sobre recursos de pesquisas, uma série de situações. Beleza, oramos ali aquilo que Deus estava direcionando. Essa semana, esse jovem me mandou uma mensagem, falou: profetiza, aconteceu isso, isso e isso. Eu fui aprovado para ser bolsista de iniciação científica de uma outra faculdade que não era dele. Aquilo que a gente tinha orado como igreja e tal, não sei o quê. Então, é isso. Quando nós entendemos e nos comunicamos em unidade, Deus vai testificando, porque eu falei, olha, estou sentindo que a gente tem que orar sobre tal coisa, e os demais falaram, não, vamos orar sobre isso, então vamos aproveitar que esse irmão está aqui com a gente, vamos orar pela vida dele. E ele se tornou o cumprimento daquilo que a gente estava orando, né, de recursos sendo liberados. Então é isso, nós precisamos andar mais em unidade. Nós temos um problema, quando a gente é profeta, a gente costuma querer andar em equipe. E no reino, a gente precisa aprender a andar em equipe, e a gente vai ver isso já já, tudo bem? Tem um ponto que eu quero destacar, que está no versículo 33, 1 Coríntios 14, 33, diz assim, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Agora você imagina se eu digo assim, vou pegar assim, um exemplo bem aleatório, né? Deus mandou a gente sentar. E aí o Itanaí diz assim, Deus mandou a gente levantar. Como assim? Um manda sentar e o outro manda levantar? Qual é a melhor maneira de solução desse conflito? Oração. Eu amo, sempre ministro sobre isso. Atos capítulo 1, em Atos capítulo 2, aparece uma palavra, alguns já devem ter me ouvido falar sobre isso, aparece uma palavra no grego, no original, que é homotumadon, que aparece ali, que é uma palavra que expressa quando uma orquestra está em harmonia perfeita. Então, o que gera unidade no espírito a ponto de nós chegarmos a uma harmonia perfeita? A oração. A Bíblia diz que eles estavam reunidos em oração e homotumador. E eles chegaram a essa unidade. Então, quando você está num ambiente em que um entende uma coisa e outro entende outra, seja claramente achando, Deus falou isso comigo, e o outro, Deus falou isso comigo, e são situações opostas, seja em outras situações, quando a gente realmente tem conflitos de entendimento. Isso pode acontecer até dentro do casamento, para os que são casados aqui. Você pensa que tem que fazer uma coisa de um jeito, sua esposa pensa que tem que fazer de outro e vice-versa. Sugestão, orem.
A oração é o melhor caminho para o acordo, porque Deus vai convencer quem precisa ser convencido. Quantas vezes eu falava, não, a gente tem que fazer tal coisa de um jeito. Eu falava, não, a gente tem que fazer tal coisa de outro jeito. E a gente orava e Deus falava comigo. Tem que ser do jeito que ele falou. Ou o contrário. Ele disse, não, é do jeito, né? Deus dizia para ele, é do jeito que ela está falando. Então, oração é o melhor ambiente para a unidade, para a harmonia, para acabar com a confusão, para acabar com a divisão, para acabar com a divergência de entendimento. Em todas as esferas. Então, vamos pensar. Voltemos a 1 Coríntios, capítulo 12, tudo bem? Só para a gente lembrar. Paulo cita 9 dons. Alguns deles estão relacionados ao profético. Aparece ali, por exemplo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, discernimento de espíritos. Um exemplo claro da palavra de conhecimento, eu citei um pouco mais cedo para vocês, que foi quando Jesus encontra com a mulher samaritana. A palavra de conhecimento é quando você recebe uma comunicação de algo que não foi obtido por meios humanos. Não é o que você acha, não é o que ninguém te contou, não é o que você viu na rede social. É algo que está, que é completamente desconhecido. Eu gosto de dar um exemplo, né? Como eu disse, nesse exemplo de Jesus, ele diz para a mulher samaritana, você disse bem, você já teve 5 maridos, o que você tem não é seu. E eu gosto de dar um exemplo dos nossos tempos. Tem um livro que eu amo demais, Vocês Todos Podem Profetizar, do Steve Thompson. Era um livro esgotado, não sei se relançaram, mas o próprio autor me disse que não ia lançar mais, não sei se mudou de ideia, outras edições. E ele conta um exemplo que quem já assistiu a aula minha, com certeza vai lembrar dessa história, que ela é velha. Eles estavam num evento de jovens, fazendo um treinamento profético, e colocaram uma pessoa que ninguém conhecia lá na frente. E ele perguntou, alguém viu alguma coisa? E um dos jovens disse assim, eu vi um canguru. E, gente, jovem gosta de zoar. Jovem gosta de rir da cara do outro. E todo mundo riu quando ele disse que viu um canguru. O Steve Thompson, maduro, perguntou para aquela senhora, faz algum sentido para você? Ela disse, sim, eu já fui missionária na Austrália e estava perguntando a Deus se deveria voltar ao campo missionário. O que isso mostra para a gente? Ninguém, não tinha nada que apontasse isso para aquele rapaz. E por que Deus faz isso? Eu sou apaixonada eu amo esse Deus. Ele faz algo, né? Alguns autores falam isso, para capturar a nossa atenção. Quando Moisés viu a sarça ardente, era uma coisa que chamou a atenção dele. Por que Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua que tinha pé de barro, não sei o quê, tronco de bronze, sei lá o que é das quantas, que eu nunca lembro os detalhes, porque tinha que ser algo marcante. E a neurociência explica que aquilo que nos dá nojo, aquilo que nos causa impacto, aquilo que nos assusta, que provoca uma emoção, fica gravado na nossa mente. Então, Nabucodonosor não tinha paz, não tinha sossego. Ele chega desesperado para os sábios e diz, alguém me diz o que o meu sonho quer dizer. Então é isso, Deus pega uma coisa para capturar a nossa atenção. Se aquele rapaz, nesse episódio, tivesse visto um avião, ai mãe, eu vi um avião, ela poderia pensar, será que tem a ver com a minha viagem para o campo missionário? Meus irmãos, mas alguém vê um canguru, de onde é o canguru? Não tinha dúvida para ela do que Deus estava comunicando. Então, é assim que o nosso Deus faz. Então, a palavra de conhecimento é isso. Olha, eu já vivi uma experiência, como eu falei para vocês, o objetivo hoje é trazer fundamento, mas eu preciso trazer algumas coisas para vocês entenderem. Eu já vivi uma experiência de Deus falar comigo assim, estava no meio do culto, eu tinha um dinheiro, que estava separado para fazer cabelo, sim, que mulher gosta de fazer cabelo, né? E aí Deus falou assim, entrega esse dinheiro para tal pessoa. Eu obedeci. Falei, olha, sim. Aí Deus falou assim,
Fala para ele que é para o aluguel. Eu fui lá e falei, olha, Deus mandou te entregar isso aqui e disse que é para o aluguel. Para ajudar, né? Aí, quando ele chegou em casa, ele mandou uma mensagem para o Valmer. Ele falou assim, olha, eu não sei, minha esposa é que cuida das contas da casa. Quando ele chegou em casa, ele mandou mensagem para o Valmer e falou assim, olha, minha esposa falou que estava faltando esse dinheiro para o aluguel. Então, Deus, ele tem uma maneira específica de trabalhar. Aí você diz assim, ué, mas você dá dinheiro para ele e não edifica. Será? Não consola. Será? Não conforta. Será? Você saber que Deus se importa com você, que Deus quer suprir a tua necessidade, que Deus é o teu pai, que Deus é teu provedor, não te conforta, não te consola, não te edifica. Me edifica. Me edifica quando eu estou orando por algo e alguém diz assim, Deus mandou te dar tal coisa. E era exatamente aquilo que eu precisava, exatamente aquilo que eu estava pedindo a Deus. Quantos de nós já não passamos por situações assim? Então, a palavra de conhecimento, a profecia, não necessariamente é palavra. Às vezes é algo que alguém vai te dar, é algo que alguém vai fazer. Tudo bem? É um abraço. Por que eu estou usando essa questão do abraço? Já falei sobre isso antes. Porque alguém pode ter chegado na igreja, um não crente, se sentindo sozinho, abandonado, com vários sentimentos, e você simplesmente vai dar um sorriso e vai dizer, olha, que vontade de te dar um abraço. Posso te dar um abraço? Uma pessoa me compartilhou esse testemunho essa semana, que foi usada por Deus dando um abraço com uma pessoa. Então, é isso. A palavra de conhecimento é uma forma de dizer assim, ó, estou comunicando algo que eu não sei por meios naturais. Ninguém me contou, não vi na rede social. A pessoa vai ter a convicção de Deus está se comunicando comigo. Deus se importa, Deus está me edificando, me exortando e me consolando. Agora, um outro dom que Paulo cita é a palavra de sabedoria. E os autores que escrevem sobre isso, eles falam algo interessante, que essa é a mais difícil de ser aceita. Principalmente na nossa cultura em que as pessoas dizem, se conselho fosse bom, não se daria, se venderia. Porque a palavra de sabedoria, ela parece um conselho. Ela é uma orientação. E nem sempre a gente está disposto a ouvir uma orientação. Principalmente quando contraria os nossos interesses ou aquilo que a gente acha ser melhor. E a Bíblia tem um exemplo maravilhoso sobre isso, que está em Atos 27. A gente não vai ler, vou contar para vocês. Na sua casa, depois da aula, você pode ler. Paulo estava sendo levado em direção à Itália. E ele diz assim, olha, eu sinto que a viagem será trabalhosa. Não devemos prosseguir viagem. Só que a Bíblia diz que ele comunica isso ao centurião que o escoltava, e ele vai falar com o comandante do navio e com o proprietário do navio. E o comandante do navio diz, vambora. E o proprietário do navio, que ia ganhar com aquela viagem, disse, vambora, porque eles tinham interesses contrariados naquela situação. Só que o que a Bíblia diz? Deu ruim. Deu ruim porque veio um vento, sei lá o que das quantas, que eu não me lembro o nome, o negócio ficou estreito, resumo da ópera, se perdeu a carga. No meio da viagem, Deus envia um anjo e fala para Paulo, não se preocupe, que nenhuma das vidas que estão aqui... Gente, eu amo esse Deus. Deus usa um anjo para falar para Paulo assim, olha, eu te dei a vida das pessoas que estão nesse navio. Isso é forte demais. Porque muitos de vocês são usados por Deus para guardar seus colegas de trabalho. O cuidado de Deus faz de você um guarda-chuva para outras pessoas que nem conhecem a Deus. E ele fala isso. O Deus a quem eu sirvo enviou um anjo que me disse que nenhuma da vida de vocês vai se perder. De fato, todos eles chegam sãos e salvos, mas ele disse,
haverá prejuízo da carga do navio. Então, realmente tudo se perdeu, porque alguém não quis ouvir um conselho, que era um conselho de Deus. E aí, como eu disse, vou usar um exemplo contemporâneo, e eu acho que, como eu falei, semana que vem eu devo trabalhar um pouco mais algumas coisas assim, nesse sentido. Tem um livro, agora eu não me lembro em que autor foi que eu li isso. Ele conta uma experiência de uma pessoa que viu um urso polar na oração. E isso era nos Estados Unidos. Quando ele contou para as outras pessoas, isso para eles lá era uma gíria que significava queda da bolsa de valores. Alguém disse assim: acho que a gente vai ter um inverno rigoroso. E o outro disse: não, quer dizer que a bolsa de valores vai cair. Vamos vender as nossas ações enquanto está em alta. Duas interpretações completamente diferentes para a visão. Passou o tempo, resumo da ópera. Foi um inverno rigorosíssimo. Muitas pessoas foram terrivelmente afetadas, porque imagina um lugar que neva. E as pessoas não tinham estoque de coisas em casa, não conseguiam sair de casa, porque era uma nevasca pavorosa. Inúmeros prejuízos, porque um entendeu de um jeito e outro entendeu de outro. E aí esse autor, que agora eu não me lembro se foi no livro do Rick Joyner, eu não lembro, que ele fala assim, ó, pior do que não ter interpretação é inventar uma. É melhor dizer assim, não sei o que quer dizer, vi um urso polar e ponto, do que dizer, acho que a bolsa de valores vai quebrar. Porque o negócio deu ruim no final e várias pessoas saíram prejudicadas com a situação. Então, a palavra de sabedoria é um conselho, é uma orientação, como Paulo deu, ok? E aí, gente, tem algumas coisas que eu preciso pontuar. Nós, eu acredito que sejam da nossa cultura, né? Nós, brasileiros, latinos, de uma forma geral, a gente é muito passional, muito intenso, muito envolvido na vida uns dos outros, a gente mete o bedelho onde não é chamado. E às vezes a gente chega e fala assim, não, é porque eu sinto, é porque eu acho, e às vezes aquilo não é de Deus. Então, lembra que eu falei, nós lemos isso lá em Hebreus, sobre a questão de separação da alma e do espírito? Quando você estiver sentindo algo, com uma impressão, ou você acha alguma coisa e você não tem a clareza se essa é uma comunicação de Deus, é um conselho de Deus para alguém, ou é a sua alma, ore até que a convicção venha. Para que você não dê um conselho a alguém que possa gerar prejuízos. O que você pode fazer também? Isso eu digo com relação a sonhos. A Bíblia diz, semana que vem a gente vai falar melhor sobre isso, né? Mas a Bíblia diz, aquele que teve um sonho, conte o sonho. Porque às vezes a gente fala assim, então, irmão, é porque eu tive um sonho com você, e aí tinha isso, 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 e eu acho que é isso, 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 eu acho que é aquilo. Você não tem que achar, você fala, olha, tive um sonho assim, assim com você. Não tive interpretação, mas se Deus quer comunicar alguma coisa a você, ore e veja se o Senhor te traz uma direção. Se não tiver interpretação, é melhor não dizer do que inventar uma. Pensa no exemplo do urso polar. Então, a palavra de sabedoria dá uma direção. Alguns autores dizem que ela é algo que aponta para o futuro, enquanto a palavra de conhecimento, ela aponta para o presente ou para o passado, para algo que aquela pessoa vivenciou, como no caso da mulher samaritana, olha, você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. A palavra de sabedoria vai nortear, vai direcionar a pessoa em alguma coisa. Outro dom que Paulo cita é o discernimento de espíritos. Eu acho que o nome do vento era Euroaquilão, o vento do navio.
Discernimento de espíritos. O que significa discernir? O Steve Thompson, nesse livro Vocês Todos Podem Profetizar, ele diz que a palavra discernir significa distinguir entre duas ou mais coisas, né? Fazer diferenciação. A palavra espírito não necessariamente é discernir espírito mesmo. Ah, se é demônio, se não é demônio. Pode ser anjo, demônio, espírito humano, unções ou até a influência motivadora de uma pessoa. Alguns autores, e aí eu não estou dizendo para você que isso está na Bíblia, tudo bem? Alguns autores acreditam que essa ideia de discernimento de espíritos também pode estar conectada a discernir o ofício de uma pessoa ou até a vocação, que pode cooperar para a pessoa saber a sua vocação profissional, por exemplo. Tudo bem? Repito, não está na Bíblia. Acredito que pode acontecer, pode ser uma regra ou não, mas a pessoa consegue distinguir algo, entender uma realidade espiritual mais ampla, discernir um ambiente. Tenho certeza que muitos aqui têm a sensação de que tem um radar. Você entra num ambiente e fala, tem alguma coisa aqui. E aí você não sabia, ninguém te contou, e depois você descobre que ali naquele lugar tinha acontecido tal coisa, foi consagrado a entidade, não sei o que das quantas. Por conta disso, isso também é discernimento de espíritos. Tudo bem? Reconhecer, discernir o ambiente, o que está acontecendo. E aí tem um exemplo bíblico que está em Atos, capítulo 16, o 16 e 17, que diz assim, ó. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Elas estavam falando algo errado? Ela estava falando algo errado? Não. Alguns acreditam que ela, porque ela clamava, ela estava gritando, ela estava atrapalhando a pregação. Eles reconheceram que aquela palavra, ela estava sendo usada por um espírito maligno. Outros que o objetivo, né, eles tiveram esse discernimento e o grande objetivo do diabo era insuflar o ego deles para que eles se achassem o máximo. Não posso afirmar, nunca pesquisei a fundo, não sei se existe evidência concreta do que isso quer dizer. Mas o discernimento de espíritos nos permite reconhecer quando tem um espírito maligno agindo e nos posicionarmos para repreender a ação demoníaca. Agora, isso é outra situação muito conflitante. Qual a referência? Essa referência do espírito maligno, Lu, é isso? Foi Atos 16. Isso está em Atos 16, do 16 até o 18. É isso mesmo? Faz o dedinho para mim, se é isso que você queria. Dessa jovem com espírito maligno, é isso? Isso. Ah, tá. Então, a Bíblia diz assim, ó, mas Paulo, perturbado, voltou-se, no versículo 18, voltou-se de seu espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E aí, é muito complicado isso, porque nós costumamos julgar pela aparência. Isso é muito sério. Lembra que eu dei o exemplo de Samuel, que mesmo Samuel sendo um homem tão usado por Deus, ele se equivocou? A gente olha e diz assim, ó, gente, eu já me converti numa igreja neopentecostal, depois eu passei muitos anos numa igreja mais tradicional, e eu sei o que é isso. Eu vi as pessoas dizendo assim, não, se a pessoa sentir um calor de baixo para cima, é do diabo. Se a pessoa sentir um calor de cima para baixo, é de Deus. Eu te pergunto, onde está escrito isso na Bíblia? Se a pessoa andar para o lado, é de Deus. Se a pessoa andar para trás, é do diabo.
Isso não é discernimento de espíritos. Quando nós vemos algo e não entendemos, não reconhecemos, não conseguimos saber se é de Deus ou não, o Valmer sempre fala isso. Ore, Senhor, me mostra. Porque às vezes a gente cai no erro de julgar que algo é do maligno, quando não é. Ou a gente acha que algo é de Deus, quando não é. Por vezes nós sabemos e vemos pessoas que chegam na igreja, não nas nossas, amém? Quero crer nisso. Porque a pessoa marcha, roda, sapateia, fala em línguas. Toma aqui, irmão, microfone, toma aí a oportunidade. Nós já vivemos a experiência de uma pessoa que chegou na igreja, isso tem muitos anos, com uma manga aqui. Nada contra meus irmãos, em nome de Jesus. Mas eu quero que vocês entendam que não se sustentava. A manga aqui, saião. Eu olhava para ela e eu sabia que aquela pessoa não tinha boas intenções. Eu tinha essa convicção. Eu falei isso para o Valmer. E aí eu peguei o pessoal da intercessão. Nessa época a igreja estava no Royal. E eu falei, vamos orar. E a gente orava. E várias pessoas começaram a sentir a mesma coisa. Tem alguma coisa com essa menina, tem alguma coisa com essa menina, tem alguma coisa com essa menina. Irmãos, ela veio, sondou o terreno, percebeu que ninguém, né, que ninguém ali se importava com roupão, né, que ela podia usar uma roupa mais comum, digamos assim, uma calça. No culto seguinte, ela veio embalada a vácuo, com uma calça, parecia plástico filme embalada a vácuo, assim, né, toda colada a roupa, com uma maquiagem, nada contra também maquiagem, meus irmãos, eu também uso. Mas aí você fala assim, como que uma pessoa está numa semana vestida igual a Madre Teresa de Calcutá e na outra, e aquela gente com aquela impressão. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, faz um ato profético. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu não estou dizendo para vocês fazerem isso. Isso não é uma regra. Porque eu aprendi com o apóstolo, esqueci o nome dele, que ato profético sem direção de Deus é ato patético. Que se não foi Deus que mandou, não vai dar em nada. Mas o Espírito Santo me disse assim, nessa época eu liderava a dança, pega um pano. Até hoje eu não entendi o porquê, porque tem vezes que Deus te mostra coisa que você não entende o porquê. Pega um pano, coloca nas costas dela e ora. Irmãos, ela foi andando de marcha ré para fora da igreja. E eu desesperada, porque a igreja no Royal era o lugar onde passava ônibus. Mas ela simplesmente não conseguia entrar. Oramos, nananã, história longa, oxe, que história longa demais. E eu falava, aí depois ela falava assim, não, mas não sei o que, eu não quero, não tenho nada não. Nessa época a gente trabalhava com mapeamento. Aí eu falava assim, minha filha, se você não tem nada, não tem nada a temer, faz teu mapeamento, deixa eu ministrar você. Isso tem 18 anos. Pergunta se ela deixou alguém ministrar a libertação nela. Nunca. Irmãos, nós precisamos entender que a pessoa pode estar de saião, pode estar de cabelão, pode estar falando em línguas, pode estar rodando na unção. Se o Espírito Santo te mostrar, como eu falei para vocês, eu não levei aquilo sozinha. Eu falei para o pessoal da intercessão, vamos orar. Mas era assim uma coisa que o pessoal que não é conectado no profético vai ouvir aqui falar desses profetas são tudo doido mesmo. Eu sei, meus irmãos, para vocês que têm assim outras, né, não tem essa conexão de vão pensar que a gente é doido, mas era impressionante. A gente estava nessa época a igreja tinha uma parte de cima e a gente estava orando na parte de cima e alguém liberava um comando no mundo espiritual e alguém descia. Quando chegava, tá acontecendo tal coisa com ela. Aquilo que a gente orando lá, o negócio ia acontecendo embaixo. Então, isso é muito sério. Não se deixem enganar pelas aparências.
Busquem conselho. Você está sentindo que tem alguma coisa errada, que tem uma pessoa com uma intenção errada, ou você acha que essa pessoa está indo mal intencionada. Esqueci de contar a pior parte. Falei que não ia enfatizar a experiência hoje, né? Mas eu tinha que contar isso. Esqueci de contar a pior parte dessa história. Lembra que eu falei que ela veio embalada a vácuo? A irmã que parecia a, a irmã do véu quase, chegou no ouvido de um jovem e disse assim: tudo isso pode ser seu, se você quiser. Quase o diabo na tentação de Jesus, lembra? Tudo isso pode ser seu, os reis desse mundo. Se oferecendo para o rapaz. Era essa a intenção. Então, vigiem. Vigiem. Um outro dom que Paulo fala é o dom de profecia. Alguns acreditam que essa ideia da profecia é exatamente quando Deus toma alguém e fala em primeira pessoa. Porque a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, seja de que maneira for, quando a gente tem uma sensação física, quando a gente tem, uma visão, um sonho, semana que vem a gente fala sobre isso, as formas de Deus se comunicar, elas normalmente são assim, porque eu sonhei tal coisa, porque eu vi tal coisa, porque eu senti tal coisa. Nessa ideia da profecia, Deus fala em primeira pessoa. Como eu disse para vocês, eu me converti numa igreja neopentecostal e a missionária que liderava a igreja era uma coisa linda demais. Como Deus usava a vida dela. E por vezes eu a vi falar exatamente assim, porque eu, Senhor, e assim, era uma senhora com uma voz potente, era uma coisa assim impressionante. Então, tenho certeza que você já ouviu muitas vezes. Os mais antigos na caminhada cristã vão lembrar de um DVD, eu acho que é Preciso de Ti. Quem lembrar faz um sinal, em que Deus toma eu não sei se foi o que foi gravado em Brasília, se foi no Braço do Pai, que Deus toma uma profeta e na gravação ela fala, porque eu, Senhor, e aí começa a falar um monte de coisa. Não sei se alguém lembra qual foi, na gravação do Diante do Trono, não lembro se foi do Preciso de Ti ou do Braço do Pai. É algo que, assim, sempre que você ouve é uma coisa impactante. Então, é isso. E aí, eu queria trabalhar um entendimento com vocês, dentro dessa ideia de equipe que eu falei. Quem é profeta de ofício, normalmente tem um problema. O problema de querer andar sozinho. Estou falando problema de brincadeira. De querer andar sozinho. Mesmo na nova aliança, né, a gente olha para a antiga aliança e vê os profetas, né, a história, por exemplo, de Elias entrando na caverna, fugindo, Jeremias. Só que, preciso de ti, obrigada, Genilson, DVD preciso de ti. Depois vocês procurem, assim, é lindo, assim, é tão impactante Deus usando a vida daquela mulher para falar. E a gente precisa entender. Eu me perdi. Eu estava falando. Entrei na história do Preciso de Ti. Jesus, espera aí, deixa eu voltar. Alguém me lembra o que eu estava falando antes, quando eu vi a história do Preciso de Ti, me perdi. A história do equipe, lembrei, eu mesmo lembrei. Que aí a gente acha que a gente tem que andar sozinho, né? Como eu falei, eu preguei no domingo falando sobre isso, né? A questão do profeta de ofício tem essa tendência. Só que mesmo na antiga aliança, a gente vê companhias de profetas sendo fundadas. A gente vê, por exemplo, Daniel, Azarias, Ananias, Misael se reunindo em oração. Normalmente a gente conhece eles pelo nome babilônico, né? Se reunindo em oração quando o rei disse, eu quero que me digam qual foi o sonho que eu tive. A Bíblia diz que Daniel, né, porque ele disse que ia matar todo mundo, porque ninguém dizia qual foi o sonho, qual a interpretação, aí eu brinco que isso aí ia ser profeta em nível hard. Porque o rei não disse assim, diz que meu sonho quis dizer, não, ele diz assim, diz qual foi o sonho que eu tive. Sei lá qual foi o sonho que você teve. Eu tô na tua cabeça para saber o sonho que você teve. Olha o nível de seriedade do negócio. Aí o Daniel diz, não mata ninguém ainda não. Vamos orar. Aí ele ora junto com os outros e Deus mostra para Daniel qual o sonho e qual a interpretação. E, irmãos, Daniel era outro nível.
E aí, mas a história é longa. Daniel é lindíssimo demais a história, porque lá no final, Deus amplia ainda mais a intensidade da revelação de Daniel. Mas Daniel cultiva isso, e isso é forte, e é sério para a gente pensar. Você quer ampliar seu nível de revelação, mais intimidade com Deus. A Bíblia fala que ele era criterioso e ele era zeloso em orar 3 vezes ao dia. A gente sabe dessa história, foi quando ele, né, foi jogado lá na cova dos leões por conta disso. Lá no final do livro, irmãos, vai pesquisar Daniel 11, Daniel 12. Daniel descreve detalhes na vida de reis que vieram séculos depois, dizendo: o rei vai casar com uma mulher assim, assim, assado, e tal coisa vai acontecer, e o reino vai separar, e o rei vai cair. O nível de revelação do Daniel foi para a estratosfera, por conta da intensidade do relacionamento. Por quê? Caiu abrindo parênteses de novo, mas vou abrir. Olha só, a Bíblia diz assim, ó, Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus está andando com Abraão e diz assim: acaso ocultarei alguma coisa de Abraão, visto que é meu amigo? Quando ele diz: vou destruir Sodoma. Já te dou oportunidade, Genilson. Vou destruir Sodoma. E aí, é aquela situação em que Abraão diz: mas se tiver 50 justos, se tiver 40 justos, né? A gente conhece essa história. Então, irmãos, a gente precisa entender que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus quer comunicar o coração dele. Não quero dizer com isso que o fato de você não ter algumas experiências e algumas revelações significa que você não tem intimidade, não é isso. Mas a própria Bíblia diz assim, ó: procurai com zelo os melhores dons, especialmente o de profetizar. O que isso está dizendo para a gente? Busque isso. Deus, me comunica o teu coração. Fala o que o Senhor tem para minha cidade, para minha nação, para minha família. Fala o que o Senhor tem para minha congregação. Como eu disse, nós temos pessoas de várias congregações aqui. É dizer: Deus, eu quero ser o teu canal, eu quero abençoar a vida das pessoas, eu quero comunicar o teu coração. Com que motivação? Recapitulando, o amor. Essa deve ser sempre meu posicionamento. Genilson, já te dou oportunidade para você falar, você tirar sua dúvida, porque antes eu quero ler um texto com vocês que está em Atos capítulo 13, versículos 1 e 2, que eu quero quebrar um outro paradigma. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, eles quem? Os profetas e mestres. E jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem recebeu a direção de Deus sobre quem deveria ser enviado? Profetas e mestres. Uma equipe, pessoas reunidas, o presbitério local. Nós temos o equívoco, muitas vezes, de dizer assim: bota os profetas para orar. Vamos ver o que Deus vai falar com os profetas. Aqui, ó, tinha profeta e mestre junto. Por várias vezes nas escrituras, tinham outros ofícios reunidos juntos, orando para saber e conhecer a vontade de Deus. E aí entra uma pergunta que eu acho que foi a Sara que fez, se eu não me engano, que na semana que vem a gente vai explorar melhor. Quando você, não sei se você já ouviu isso, Sara, e os demais, a gente ouve assim: não, o profeta é o que dá a direção. Ei, dá a direção, porque muitas vezes, de fato, Deus vai comunicar os rumos de uma nação, de uma cidade, seja lá o que for, para um profeta, mas não quer dizer que os outros ofícios tenham que largar o leme na mão do profeta e dizer: vamos lá, conduz aí. Não é isso que quer dizer. A igreja é casa de oração. O próprio Jesus disse isso. A igreja é uma comunidade profética. Com que entendimento isso? Nem todos são profetas de ofício,
como a gente vai ver na próxima semana, mas a igreja é uma comunidade profética. Por quê? Porque nós vimos no início, 1 Coríntios 14, 31, vocês todos podem profetizar, um depois dos outros. E o próprio texto diz, buscar com zelo os melhores dons, especialmente o de profetizar. Então, toda a igreja precisa profetizar. Mas o que é profetizar? É comunicar o que Deus está falando. É comunicar o que Deus está sentindo. É comunicar o que Deus está comunicando para uma realidade, para uma igreja, para uma célula, para uma família, para uma cidade, para um estado, para uma nação. Então, isso não faz, por mais que nós, eu digo eu que tenho ofício profético e outras pessoas que têm ofício profético, sejamos mais pessoas conectadas à oração, à adoração, não quer dizer que os outros ofícios não tenham que orar. Não quer dizer que os outros ofícios não tenham que adorar. Então, quebrando um paradigma, as direções do Senhor vêm para a coletividade, sim. Deus muitas vezes vai apontar para os profetas os rumos de alguma coisa? Sim. Mas isso não isenta, não exime, não anula a responsabilidade de todos os ofícios estarem inseridos em oração. Amém? Genilson, tira a sua dúvida, meu querido. Se mais alguém tiver dúvida, pode tirar. A hora é agora. Fora a questão da Sara, que ela perguntou sobre a diferença entre ofício e o dom, né, profético, manifestar-se profeticamente, porque aí a gente vai ter que trabalhar com mais detalhes. E a gente vai fazer isso na próxima semana. Fala, querido. Profetiza, não era só para trazer uma confirmação, porque hoje lá em Campo Grande nós vamos ter a nossa sala de oração, né? E aí eu estava buscando a respeito para hoje, né, sobre o que nós iríamos falar, e foi sobre esse texto que o Senhor me concedeu, eu até repartir com a Roberta, né, sobre Daniel, né? Eu dei esse mesmo exemplo importante, né, que quando Daniel ele teve ele soube do decreto que o rei Nabucodonosor deu, dizendo que se eles não soubessem os sonhos, né, que todos os sábios, os magos daquele tempo iria morrer, inclusive Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram sábios, e Daniel. E aí nós tivemos a revelação de que a revelação também que o Senhor nos concede e que revelou a Daniel foi uma revelação que livra da morte, livrou pessoas da morte, né? A mesma qual Amém. Abraão também, quando Deus falou para Abraão, Deus falou assim, poderia eu ocultar, né, algo do meu amigo Abraão, revelando sobre Sodoma e Gomorra, né? A revelação também que Deus deu a José, né, que fez com que ele se tornasse né, o governador de todo o Egito. Então, assim, só para contribuir para aquilo que a senhora falou, e assim, o mesmo espírito, né, a senhora falando, e o que a gente vai falar também na sala de oração foi o que a senhora falou também aqui no Talmide com a gente. Amém. Agora, só um alinhamento, Genilson, que eu ia trabalhar isso na semana que vem, mas eu já vou aproveitar agora, que você falou assim, a revelação que José teve com relação, que tornou ele governador. Na verdade, não foi a revelação que ele teve, foi a interpretação que ele deu e a aplicação que ele deu. Por quê? A profecia, ela tem 3 estágios no âmbito profético, que é a revelação, que é o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sonho, é a informação em si. Tipo, 7 vacas magras engoliram 7 vacas gordas. Isso é só uma informação. Isso é revelação, tudo bem? Vi uma rosa vermelha. Isso é só uma informação. Isso é o que a gente chama de revelação. A interpretação é o significado, é o que aquilo quer dizer. Então, quem teve a revelação foi Faraó. Quem teve a interpretação foi José. Porque aí José disse, quer dizer que virão 7 anos de fome, depois de 7 anos de fartura. E aí ele dá a terceira fase, que é a aplicação. Ele diz para Faraó, você precisa pegar 1/5 do que for colhido e
guardar nos 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de fome tenha mantimento, entendeu? E aí isso é importante, foi legal você tocar nisso, porque aí a gente já antecipa, já faz uma introdução, né? É importante a gente colocar isso porque muitas vezes a revelação vem por alguém, mas a interpretação vem para outra pessoa. E outras vezes a aplicação virá ainda por outra pessoa. Não necessariamente quem sabe o que aquilo quer dizer, sabe o que precisa fazer com aquilo. E tem um outro ponto importante, essa questão da comunidade profética, da gente caminhar em unidade, é tão poderoso. Eu tenho certeza que muitos aqui teriam várias experiências para passar. O Guga está muito quietinho. Ficou pensando em Miriam, ficou parado lá. É muito interessante a gente pensar que nós estamos num ambiente profético. Alguém já percebeu, só balança a cabeça para mim, alguém já percebeu que quando a gente está junto orando, as revelações se intensificam? Alguém já teve essa impressão? Tá com a boca cheia. Alguém já teve essa impressão? Por quê, gente? Porque quando nós estamos juntos, nós estamos conectados, nós estamos em concordância. Existe uma ativação, porque o reino de Deus é um reino de unidade. Quando Deus começou a criação, o que ele diz? Façamos. A unidade tem um poder criativo, tem um poder gerador. Irmãos, eu amo orar. Eu amo orar. Mas é diferente quando eu oro sozinha e quando eu oro com a minha célula, quando eu oro com outros irmãos, quando eu oro com a minha congregação. Esse é um comando bíblico e com isso a gente está atendendo um outro princípio, né? Um outro fundamento. A minha casa será chamada casa de oração. Então, qual deve ser a marca registrada da Igreja de Cristo? A oração. Esse lugar de encontro, a oração é um lugar de encontro. Não no lugar em que nós, gosto dessa expressão, que eu ouvi de um líder de casa de oração. Ele fala, não é um lugar onde nós vamos convencer Deus do que queremos que ele faça, mas é onde ele nos mostra que ele está fazendo. Então, quando nós nos conectamos em oração, as direções começam a vir. E aí, eu quero sinalizar isso para vocês, porque isso é uma coisa muito importante. Estejam atentos. Quero estimular vocês a isso. Muitos aqui são líderes de célula. Tira um tempo e fala para a célula assim, vamos orar. Vamos orar. E ali, às vezes, naquele ambiente, uma criança vai falar assim, tio, eu vi tal coisa. Quando a gente foi dar um treinamento em Max Campo Grande, tem um tempinho atrás, alguns meses, eu acho, não foi esse ano ainda. Fizemos o treinamento e tal. Quando acabou, tem uma menininha de 3 anos, a filha da Ceissa. A mãe, né, a Ceissa, disse que a menina não tem o hábito de falar com estranhos. Ela puxou o Rodrigo, né, uma pessoa que estava com a gente que anda de moto. Falou assim, ô tio, não vai pela ponte não. E ela não sabia que ele estava pensando assim, qual é o lugar menos perigoso para eu ir? Qual caminho eu tenho que fazer? Vou pelo viaduto ou vou por tal lugar? E a criança, sem saber de nada, fala, tio, não vai pela ponte não. Ou seja, não vai pelo viaduto, que a criança usou a linguagem dela. Ali ela estava sendo usada por Deus, porque aquele ambiente profético gerou uma ativação na vida daquela criança. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de que somos uma comunidade profética. E olha que coisa interessante, 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 20 ao 21. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho
não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Sara, essa é para você, para te ajudar. Brincadeira. Vocês sabiam, alguns autores falam que os profetas são como morcegos. Batman! Brincadeira. Que são cegos. Sabia disso, que o morcego não enxerga? Mas ele tem um radar. E aí esses profetas falam assim, ó, normalmente o profeta é cego com relação à própria vida. Ele não consegue. E por que que Deus faz isso? Muitas vezes o profeta não sabe o que ele tem que fazer na vida dele pessoal. Ele recebe, eu já vi várias pessoas falando para mim, eu estou em crise, porque Deus fala comigo o que o outro tem que fazer e eu não sei o que eu tenho que fazer. Para que nós não sejamos independentes. Porque se eu sei tudo, eu preciso de alguém? Não. Então, Deus faz com que eu dependa de outros irmãos. No conceito de interdependência, não é bem depender, mas é interdependência, em que eu edifico você, eu sou usado por Deus para você e você é usado por Deus para mim. E aí essa ideia da gente entender que a gente não se basta, que Deus nos fez para ser corpo. Deus fez o corpo de Cristo. Nós não somos um abscesso, uma parte sozinha. Corta o dedo da sua mão e deixa ele do lado de fora para você ver. Não sei quanto tempo leva não, mas eu acho que uns 3 dias já está podre. Por quê? Porque a gente precisa do corpo para se manter vivo. Então, por mais que você tenha a revelação de Deus, Deus vai muitas vezes esconder, entre aspas, coisas de você para que você aprenda que você precisa conviver com os irmãos. E eu tenho muitos exemplos assim. Não sei se o Leandro está aí ainda. Ah, tá. O Leandro está num ambiente que às vezes ele precisa sair para atender as demandas lá do trabalho. Eu já vi uma situação muito engraçada, que eu estava buscando umas respostas de Deus, e, irmãos, eu quero frisar isso para você. Deus fala de diversas maneiras. Preste atenção nisso. Quando você começa, você acorda, está tocando um louvor, e tem uma palavra. Vou dar um exemplo bem doido, tá? Sei lá, pensa aí, tá tocando dá-me de beber, pois tenho fome, aquela música, né? Não quero mais buscar, tenho fome, tenho sede, dá-me de beber que eu tenho fome. Essa aí merece virar meme. Aí, sei lá, você está lendo a Bíblia e de repente você chega nessa passagem. Aí você chega no culto e tem alguém falando dessa passagem. O que você tem que associar, criatura? Deus quer falar alguma coisa com você em cima desse texto. E aí o que você tem que fazer? Pegar, parar, ir na Bíblia, ler. Sim, o que o Senhor quer me comunicar aqui? Porque Deus já fazendo isso, Ele vai nos dando sinais e vai nos dando pistas. E aí alguns dizem assim, mas por que Deus fala em códigos? Tem um autor que fala sobre isso. Amo demais. Acho que é o Perry Stone que fala isso. Ele diz assim, Deus fala em códigos para cativar nossa atenção, para chamar nossa atenção. E aí tem um texto, eu não lembro, mas eu vou tentar trazer, que eu acho que está na minha outra parte, que fala assim, ó, que Deus fala aos profetas em códigos, né, de forma cifrada, não com essas palavras exatamente, mas com Moisés ele falava face a face, né, no sentido de que falava diretamente. Eu vou trazer semana que vem. Então a gente precisa entender isso. O objetivo de Deus é atrair a nossa atenção. Eu vivi uma experiência em que eu estava pedindo uma resposta de Deus. Cheguei na igreja, uma irmã falou assim, trouxe um quadro para você. E essa irmã faz pinturas proféticas, faz arte profética, trouxe um quadro para você. No quadro tinha um beija-flor. Ela pintou um beija-flor. Ela não sabia, mas pouco tempo antes, no meu aniversário, uma pessoa tinha dito assim para mim, Deus me disse 2 palavras para te dar, rapidez e agilidade. Aí essa pessoa disse assim, mas eu falei para Deus, é a mesma coisa. E Deus me disse, não é a mesma coisa.
Um trem é rápido, mas não é ágil. Faz um trem mudar de direção. É rápido mudar de direção um trem? Não. Agora, um leopardo é rápido e ágil. Porque o leopardo está correndo aqui atrás da presa. Se a presa mudar de direção, rapidinho vai. Rapidez e agilidade. Aquela palavra ficou na minha cabeça. O que o senhor quer falar? O que o senhor quer falar? A irmã me veio com beija-flor. Eu fui pesquisar. O beija-flor muda de direção rápido. Essa é a grande característica do beija-flor. Não sei se você sabe, é uma ave que voa em todas as direções, diferente das outras, que só consegue voar para frente. O beija-flor voa assim, ó, igual um helicóptero. Beleza. Falei, tá bom, Senhor. Fui para uma reunião de oração, tô lá orando. Aí o irmão diz assim, não, é porque eu vi um beija-flor. Aí eu falei, Senhor. Então é isso que Deus faz. Deus quer se comunicar a nós. E Ele vai fazendo isso, cativando a nossa atenção. Então, se Deus está comunicando a você algo que você não está entendendo, Ele está só dizendo para você assim, ó, vem passar mais tempo comigo. Lembra de Daniel? Que o nível de revelação foi intensificando. Vem passar mais tempo comigo. Eu quero te mostrar o que está no meu coração para você. Se você está num momento em que você não sabe o que Deus tem para você, ou que Deus quer te comunicar, continue orando e esteja conectado a pessoas. Lembra que eu falei que Deus gera em nós interdependência? Essas experiências que eu tive, essas comunicações e essas testificações vieram em ambientes em que eu estava ali servindo pessoas, orando com pessoas, orando pela igreja, orando por coisas, e Deus ia usar alguém para falar uma coisa comigo. Não é andar atrás de profecia, porque isso também não é bom. Não é assim, vou lá na irmã Maricota, que a irmã Maricota é usada por Deus. Irmão, você tem alguma palavra para mim? Não, eu não buscava isso. Mas Deus vinha e dizia, né, através de alguém, Deus mandou falar tal coisa, Deus mandou, e as coisas todas se conectando, e ali Deus montando um cenário para mim, me fazendo entender o que eu queria. Então, se você está perdido, continue buscando a Deus, se conecte a pessoas, participe da sua célula, se envolva nas atividades que precisa se envolver. Se você sabe direções, mas ainda não está entendendo o significado, Deus dá. E José fala isso claramente. José diz assim, não são de Deus as interpretações, Deus dá a revelação, Deus dá a interpretação, Deus dá a aplicação. Amém? Então, semana que vem, a gente vai falar especificamente sobre os meios que Deus se utiliza para falar, detalhar vários deles, tudo bem? E a gente vai falar um pouco dessa distinção entre profeta de ofício e aqueles que têm o dom profético, tudo bem? O ofício profético. Alguém tem alguma dúvida? 2 minutos finais, eu não dei intervalo, porque eu falei para vocês, eu sou acelerada toda a vida, vou deixar vocês 10 minutinhos antes. Alguém tem alguma dúvida ainda? Não? Se não tiver, agradeço a vocês. Se tiverem alguma dúvida... Oi, querida, pode fazer. Quem falou que eu não ouvi? Não é uma Pode dúvida, falar. eu não sei se está acontecendo com as outras pessoas, com os outros alunos, mas assim, eu estou com uma dificuldade muito grande de ouvir. Meu telefone está no volume máximo, eu estou te ouvindo pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Alguém mais ficou com dificuldade de ouvir? Não. Acho que é só da irmã, de repente pode ser o aparelho dela, alguma coisa assim. Ouviu bem, Guga? Alguém mais ficou com dificuldade de ouvir? Não? Eu Os já demais mexi em ouviram tudo bem? aqui, tá tudo no máximo aqui, e tá bem difícil mesmo, tem coisa que eu não consigo mesmo, tá bem baixinho. Irmão, uma sugestão que eu já fiz foi dar fone de ouvido. Quando está com dificuldade, alguma live, às vezes um fone de ouvido nos ajuda, tá? Talvez dê certo a dica. O fone me ajudou aqui. O fone ajudou, pastora Márcia? Os demais conseguiram ouvir? Vitor conseguiu ouvir? Márcia, Leandro, os demais conseguiram tá ouvir? Até demais. Tá alto? Oxi! Fala como a minha filha fala, oxi! Amém. Então, Sara, por favor, se você conseguir da próxima, porque eu até botei o microfone para tentar ajudar. Se você conseguir na próxima colocar um fone e ver se vai ajudar, mas aí quando for assim,
Se mesmo com fone você não estiver conseguindo ouvir, logo no início você sinaliza, que a gente tenta ver o que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? Pode falar, Guga. Profetisa, só em cima da questão de colocar sobre os ombros, né, do ofício profético, a oração, e isso não é só em Caminho Santo, não, isso é uma tendência, é como se fosse uma trend natural que acontece em todas as igrejas, não? E eu acho interessante Deus me usar para trazer esse alerta, essa pontuação, né? Porque algo precisa ser tratado, porque, assim, nós naturalmente temos já essa tendência a terceirizar obrigações e responsabilidades, né? Não, se a profetisa está aqui, é ela que sempre ora, então ela é sempre a responsável pela oração e tal. Todavia, a gente entende que essa intimidade, o relacionamento, a vida de oração é para todos, né? Isso aí é inegável. Então, por que na igreja a gente terceiriza para os... Então, é algo que a gente precisa trabalhar. Aqui eu vou pedir ao Senhor graça e junto com os irmãos aqui para a gente trabalhar mais em cima disso, quebrar um pouquinho. Entendi. Amém. É desafiador mesmo. Isso aí é muito frequente. Gostei dessa expressão. A trend gosto. O Genilson falou, Sara, também, se isso acontecer na semana que vem, para você tentar sair da sala e entrar de novo, que ele disse que, acho que isso já aconteceu com ele, e ele conseguiu resolver. Parece que estabilizou o som. Então, minha irmã, desculpe, da próxima, como eu falei, de você. Só um instantinho para eu marcar aqui. Mo, me ajuda aqui. Não ser grava. Como é que eu desço isso? Já, gente, me desculpa, eu já falei que eu sou meio uma barrinha, né? Qual o nome que aparece aí? Ó, vou lá rapidinho. Cristiane Martins, Gustavo, Genilson, Itanaí, o Jesus. Espera aí, gente, que a barrinha não quer descer. O Vitor, Lu, Pastora Márcia, Márcia Guimarães, Nice, Roseane, Sara, são esses. Conseguiu pegar? O Leandro acabou de sair. Você tá O Leandro acabou comigo. de sair, tá? Ah, o Leandro, sim, o Leandro estava aqui também. Obrigada, gente, Isso, muito ele falou obrigada por agora avisar. mesmo, né? O Vitor tá aqui. Aqui em casa estamos com problema Oi, de minha querida. internet, aí eu só pude ficar com o meu telefone, mas a Lívia também assistiu a aula. Isso, a Lívia está falando, a Márcia está falando que a Lívia, o Valmer já tinha colocado, que ele disse que sabia que vocês estão assistindo juntos. Meus amados, que Deus abençoe vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, se vocês querem trazer alguma sugestão, alguma reclamação, pode mandar para o Valmer, que a gente é uma carne só, e fala assim, apóstolo, ó, que a gente ajusta para a próxima semana, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz. Uma boa noite de descanso para todos. Obrigada, Lu. Que o Senhor te abençoe. Paz, meus amados.